glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Declare glória a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. As vozes. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Glória a Deus, toda glória seja dada ao Senhor. Edinho. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estarmos aqui nesta manhã para estudar a palavra do nosso Deus. Nós não vamos pregar, né? Mas nós vamos, só lembrando que nós estamos na Escola Bíblica Dinâmica e o estudo desta manhã é um estudo muito interessante. Todos os estudos foram interessantes,
mas esse estudo, ele é muito interessante. Então, seria bom que todos ficassem bem atentos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui nesta manhã na Tua casa. Obrigado por estarmos aqui podendo aprender acerca daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui nesse momento presencial. Te agradecemos pelos irmãos que estão assistindo de forma remota. Que o Senhor também esteja abençoando a vida, os lares de cada um deles. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar, meus irmãos, com um texto de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículos de 15 a 24. É uma história muito conhecida e nós vamos participar dessa leitura de uma forma, a primeira parte dessa leitura de uma forma um pouquinho diferente do que estamos habituados. Então, mas os irmãos vão acompanhar lá, né, no projetor lá, né, os irmãos vão estar acompanhando, mesmo que o que nós estivermos tratando aqui seja diferente do que está escrito lá, mas a ideia é a mesma. Então diz assim o texto: ao ouvir tais palavras, deixa eu ir pela minha Bíblia aqui que vai ser melhor. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, eu vos digo, versículo 16, porém eu vos digo, falo para você que está sentado aqui agora, você que está assistindo também, eu vos digo, vou preparar um grande banquete. Estou convidando todos vocês para o banquete. Vinde, aproxime-se. Vocês não vão participar? Leila, você não vai participar do banquete que eu preparei? Ah, Senhor, eu acabei de comprar uma casa na praia de Guaxindiba. Eu preciso ir lá ver essa praia. Me desculpe, Senhor, não vou poder participar. E você, Alessandro, também não vai participar do banquete? Veja bem, Senhor, acabei de comprar uma moto, marquei com amigos meus de dar uma volta, poder experimentar, vamos ali na Lagoa de Cima. Desculpa, não vou poder participar. Vocês não vão participar do banquete? E você, Tamires, não vai participar? Ah, Senhor, infelizmente, eu acabei de me casar, mas desculpa, eu não vou poder participar. E você, que está aqui nesta manhã, você não vai participar do banquete que eu preparei? Eu preparei esse banquete para cada um de vocês. E todos estão convidados. Versículo 21. Voltando à íntegra do texto. Versículo 21. O servo voltou e relatou ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e traga-os, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, versículo 24, nenhum daqueles que foram convidados
provará do meu banquete. Todos que foram convidados, mas negligenciaram, foram omissos, provarão do banquete que o Senhor preparou. Meus irmãos, vocês devem ter percebido que nós estamos vendo, nesses 2 meses, coloca o slide 2, por favor, Daniel. Nesses 2 meses nós estamos vendo sobre o tema retorno à santidade. Estamos numa jornada, né? Como nós, na outra aula, nós viemos meio que caracterizado para que os irmãos pudessem entender, compreender que se você vai entrar numa jornada, você tem que, no mínimo, se preparar, no mínimo. Você não vai fazer uma caminhada num bosque, onde pode ter espinho, pode ter animais peçonhentos, de sandália. Então, você tem que, no mínimo, você tem que estar preparado. Então, nós estamos numa jornada de estudo que nos remete a refletirmos como nós temos andado com Deus. Até aqui, como eu tenho andado com Deus? Qual tem sido o meu comportamento em relação ao que Deus quer de mim? E como eu devo me portar daqui para frente? Então, nessa jornada, nós vimos na primeira aula sobre, o tema foi pecados do pensamento, né? A segunda aula foi pecados de atitude, pecados da palavra, dos relacionamentos, pecado de ação, e hoje nós vamos falar pecado de omissão. Aí você pode pensar assim, mas eu não me omito, eu participo, eu ajudo, eu trabalho. Vamos seguir com o estudo? Aí você vai chegar à conclusão se em algum momento você é omisso ou não. Voltando ao texto, meus irmãos, o texto que acabamos de interpretar aqui, né, e ler uma parte dele, eu tenho certeza que todos conhecem esse texto. É um texto muito, muito utilizado pelos pregadores, pelos pastores, e eu acredito que mais de uma vez nós já ouvimos alguma mensagem tirada desse texto, Lucas 14. Só para a gente entender um pouquinho, era um sábado, e Jesus, era um sábado, Jesus entra na casa de um fariseu importante, e ali ele vai participar de uma ceia. E enquanto ele entra, interessante aqui que, vou colocar aqui só para não voar aqui o papel. Quando Jesus entra, ele observa que ali tinha um homem que ele não estava bem de saúde. Esse homem tinha uma enfermidade. Fica uma lição aqui também, meus irmãos. Jesus não perdia a oportunidade. Sempre que ele percebia uma oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, ele não se omitia, ele fazia, mesmo que isso despertasse a ira de quem estivesse à sua volta, mas ele fazia. Aí eu fiquei pensando, às vezes nós nos calamos para não irritar quem está do nosso lado, para ficar bem com o nosso vizinho, deixamos de mostrar a verdade para ficar bem com o nosso vizinho. E ele vai para o inferno, mas como eu estou bem com ele? Ele foi para o inferno, mas eu estou bem com ele, isso que é importante. Não é isso, né, meus irmãos? Então a gente tem que ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para que possamos falar no momento certo, testemunhar e tirar o nosso amigo, nosso irmão, nosso familiar daquele caminho que não vai levá-lo a Deus. Então, Jesus entra na casa de um fariseu e observa ali uma pessoa enferma. Aí ele faz alguns questionamentos sobre a guarda do sábado. Eu não vou falar desse texto todo, porque o nosso texto foi mais na frente um pouquinho, só para entender o contexto. Então ele foi e fez alguns questionamentos à questão do sábado, era um sábado, e ele cura aquele homem. E diante dos questionamentos dele, todo mundo ficou em silêncio, ninguém ousou
questioná-lo, ninguém se manifestou. Mas eu imagino que muitos ficaram irados com ele ali. Aí logo depois, como se tratava de uma ceia, de uma refeição, Jesus observa que muitos ficaram procurando os melhores lugares ali naquele ambiente. E ali ele dá uma outra lição. Ele também conta uma parábola a respeito do que ele acabou de presenciar, aquelas pessoas procurando os melhores lugares. Então, Jesus era assim, um grande exemplo para nós. Ele não perdia a oportunidade de ensinar, de falar para alguém e de mostrar a que ele veio. Então, dessa mesma forma, ele continuou falando para aquelas pessoas que estavam ali. Então, depois de ouvirem tudo que Jesus estava falando, aí um homem levanta a seguinte questão. Um dos que estava na mesa disse: feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus. É o versículo 14, não precisa projetar não. Então, feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus. Meus irmãos, o slide 4, esse aí. Então, a verdade que foi demonstrada aqui, através da adaptação que fizemos aqui, é que o banquete de Cristo está pronto. O banquete está pronto. Nós é que não, muitas vezes entendemos isso. Nós que muitas vezes somos negligentes com aquilo que Deus tem preparado para nós. E muitos irmãos estão dando desculpas para não participar do banquete. E são as mais variadas desculpas. Aqui no foco, nesta parábola aqui, o foco dessa parábola está na importância que devemos dar ao convite de Jesus para estar no seu reino. Você tem aceitado o convite ou tem sido omisso com esse convite de Jesus? Para a gente pensar, né? Aqui é uma escola, né? Uma escola bíblica um pouco maior. A participação dos irmãos fica mais limitada, porque se você pronuncia aqui, quem está lá do outro lado online não vai entender muito o contexto, porque não vai ouvir os irmãos. Mas por isso que a gente colocou o microfone aqui, para tentar ajudar um pouco. Mas nós podemos estar dando desculpas medíocres para não nos apresentarmos para aquilo que Deus tem nos chamado. E como eu falei, a desculpa pode ser, né, as mais estranhas possíveis. Interessante também que na parábola da grande ceia fica muito claro que o ser humano peca contra Deus por causa das 3 principais áreas da sua vida. Os bens materiais, né? O ter se torna mais importante do que ser. Uma outra área em relação ao seu trabalho e seus negócios. E uma outra área diz respeito à sua família. Foi mais ou menos as 3 áreas que a gente ouviu aqui, né? Não dava para ouvir todas, mas essas 3 só para a gente poder focar melhor. Então, todas essas áreas, meus irmãos, elas são importantes. Elas são importantes na nossa vida terrena. Mas nós devemos ter o cuidado de não colocá-las acima do nosso Deus. Temos que ter cuidado de não colocá-las acima do nosso Deus. E é isso que nós fazemos quando damos desculpas para não aceitar aquilo que Deus tem para nós. Quando nós colocamos alguma outra coisa acima de Deus, nós estamos dando desculpa. Estamos igual essas pessoas que vieram aqui e falaram: ah, Senhor, mas eu tenho, né, eu tenho isso. Ah, Senhor, hoje eu não estou bem, né, hoje eu não estou bem, amanhã eu não sei se eu vou estar. E cada vez você tem uma desculpa. E por aí vai. Tem uma história que diz que a pessoa acostumada a dar desculpa, ela levanta pela manhã, está um sol de rachar. Aí ela fala: ah, hoje eu não vou trabalhar, hoje não vai dar. E no outro dia está uma chuva tremenda. Aí ela olha e fala: nossa, deve estar tudo alagado para ir. Não vou trabalhar hoje também não, porque está chovendo muito. Então, fica difícil, né? Então a pessoa acaba entrando nessa onda aí. Então,
Tinha um slide ali, omissão, só para a gente entender, né? É a falta de ação, isso, obrigado. A falta de ação no cumprimento de um dever. Eu sei que eu preciso agir, mas eu prefiro não fazer nada. Eu sei que eu preciso agir. É a ausência de cuidado. Então você vê que tem um irmão na igreja passando por dificuldade, você sabe, mas você escolhe não ajudar. Você escolhe fingir. Coloca aquele slide, Daniel, que daquelas 3 pessoas lá, só para a gente, eu não sei qual é o número dele, acho que é o seguinte desse aí. Então você escolhe não fazer nada, fingir que você não viu e também tentar também não ouvir, não é isso? Então esse slide aí, olha só. Então tem uma pessoa com seus ouvidos tampados, seus olhos, né, e sua boca. Ela escolheu ser omissa, ela não quer envolvimento. Não sei se você está agindo dessa forma, mas eu acho que quando você ouve alguma coisa nesse sentido, cada um vai analisar aonde precisa. O objetivo desses estudos é justamente isso. É você ter a capacidade de observar aonde você precisa melhorar para você ter um relacionamento com Deus, que Deus se agrade de você. Então, isso que é importante. Então, Deus, meus irmãos, nos deu dons espirituais. A cada um, falamos numa outra aula aqui para trás também. Então, Ele deu os dons. Então, esses dons, eles devem ser usados na consistência do corpo de Cristo. Não se omita, descubra seu dom, coloque em prática, faça alguma coisa, se envolva, não é isso? Então, chega de dar desculpa, para de se esconder. Às vezes o irmão senta, não vou falar lá atrás não, porque tem um monte de irmão lá atrás, né? Às vezes o irmão senta num cantinho e torce para ninguém perceber que ele está ali, porque vai que pede para ele fazer alguma coisa, né? Já viram gente assim? Eu já vi, vou ficar quieto aqui porque, né? Vai que pede para eu, né? Um dia desse, meus irmãos, eu vou dar um exemplo bem estranho, né? Um dia eu estava sentado aqui, aí tinha um irmão dirigindo aqui, aí olha só como é que a coisa acontece, involuntário. Eu estava sentado aqui, perto ali onde está a Leila, acho que um banco mais atrás, aí a pessoa que estava dirigindo ficou pedindo para orar. Aí quando ela ia pedir para orar, eu falei assim, vai pedir para eu orar. Aí a pessoa foi e falou assim, o irmão Edinho podia orar para a gente nesse momento? Você está entendendo? Então isso, às vezes o irmão está lá atrás quietinho, ou está num cantinho, fingindo, quietinho para poder ninguém perceber. Porque ele não quer se envolver, meus irmãos. A obra de Deus não é para meia dúzia. A obra de Deus é para todos. Então todos nós temos que nos envolver para poder a coisa, né, tomar uma proporção que a gente vai sair contaminando o nosso bairro todo. Mas se ficar meia dúzia de pessoas, por aqui vocês vão ver hoje, né? Hoje ainda estamos com um número bom, né? Bom, mas à noite todos os bancos estão ocupados. A gente entende que algumas pessoas estão com algumas dificuldades, mas antes da pandemia já era assim. Então os irmãos vão esquecer a pandemia, mas antes da pandemia, 2 anos e meio atrás, em que lugar que os irmãos que vêm à noite, não vêm pela manhã, onde eles estão? Que desculpa eles têm dado a Deus? Eu tenho nada com isso. Eu vou dar, né? Eu sei que diante de Deus, o que Deus, né, o que eu vou apresentar. Mas, meus irmãos, eu acho que as desculpas são as mais variadas possíveis. Aí fica difícil, né? Então, às vezes é um filho, às vezes é um marido, e às vezes é uma noite mal dormida, às vezes o irmão não quer vir estudar mesmo, a escola bíblica, acha que não é importante, não é isso? Então, meus irmãos, é complicado, cada um tem uma cabeça em relação a isso, né? O slide 7, Daniel.
Isso, deixa esse slide aí, ó. O slide 7, no verso 24, diz o seguinte: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Por quê que eles não provarão? Lembram do texto? Eles foram convidados e eles não foram. Fizeram pouco caso do convite. Né? Receberam um convite, fico imaginando, recebeu um convite, eu não vou não, tem coisas mais importantes, e engavetou aquele convite ali, né? Não deu importância. Então, é muito sério isso, né? Aí tem algumas perguntas aqui, apenas duas que eu coloquei, porque são muitas que tem no estudo, mas você tem sempre buscado maneiras de servir a Deus, ou está contente em sentar apenas e ouvir? Que tipo de desculpas você tem dado para não estar servindo a Deus por completo? Servindo a Deus, às vezes você fala bem assim, mas eu sirvo a Deus, mas você está servindo por completo? Só você pode responder. Eu não posso responder por Leila se ela está servindo por completo, mas ela sabe se ela pode fazer um pouco mais, se ela pode fazer um pouco melhor do que ela está fazendo. Depois eu vou dar um exemplozinho sobre isso. Então, fica essa pergunta para que você pense um pouco a respeito. Ainda em relação à omissão, a transmissão aí, ó, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Fala o seguinte: pensem bem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que deve fazer o bem, Tiago 4,17, e não faz, comete pecado. E em João 15, versículos 4 e 5, João 15, 4 e 5, diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim, e eu nele. Se permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Acho que os irmãos viram essa árvore aqui. Alguém deve se perguntando assim: é domingo de Ramos? Não, né? O que esse camarada está arrumando aí, né? Então, os irmãos que me conhecem mais aí sabem que eu tenho eu gosto muito da coisa na prática. Então, quando você mostra realmente a coisa na prática, você pode não lembrar de nada que eu estou falando, mas você vai lembrar do que você viu. Então eu trouxe para vocês aqui uma árvore, e ela tem uma parte, não sei se dá para, né? Ela tem aqui uma parte bem verde, com fruto, mas ela também tem uma partezinha aqui que não está dando nada. Você arrisca me dizer por quê? Você entende por que que um galho dela não está dando nada? Né? Por que que um galho dela está morto? Está sem vida? Você pega um pedacinho dele, se você dobrar, ele quebra com facilidade. Quebra com facilidade. Então, olha só, eu vou responder para você aqui, porque essa árvore, só um minutinho, vou pedir ajuda aos universitários aqui.
esse galho, ele não está ligado à árvore. Não pode dar fruto, gente. Ele não está ligado na árvore. Essa parte aqui da árvore, ela vem da terra, é Cristo, nós somos os ramos, que recebemos o alimento que Cristo nos dá, e damos fruto, porque nós estamos ligados à árvore. Quando você está ligado à árvore, todos os minerais, todos os elementos necessários para a vida dessa árvore, eles vêm aqui, vêm de cima, né, todo o processo da fotossíntese, mas ele vem aqui debaixo da terra, ele passa pela árvore e chega nos galhos, chega nas folhas, chega nos ramos e produz o fruto. Esse é o objetivo de você estar ligado à árvore. Quando você está ligado à árvore, você produz fruto. Mas quando você não está conectado à árvore, não tem utilidade. Não tem como produzir fruto. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, às vezes, você se pergunta assim, às vezes você vê um pastor pregando e falando que você tem que ganhar outras vidas. Às vezes você está vindo à igreja apenas por vir. O motivo que você vem à igreja, você não tem que falar para mim, você tem que falar para você. É você e Deus. Então, nós temos aqui os frutos, e é assim que acontece quando você está ligado. Então, através das árvores, todos os nutrientes espirituais, chegam para a minha vida, não é isso? E eu passo a dar fruto. Então, se você está ligado na árvore, você vai dar fruto, com certeza. Mas se você não está dando fruto, meu irmão, é hora de avaliar, de ver o que está acontecendo. Lembra que eu falei um pouquinho? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso mudar? Se você está com dificuldade, peça a Deus. O objetivo da escola bíblica é exatamente esse. É você colocar nas mãos de Deus aquilo que você sabe que precisa melhorar, e mudar, e melhorar. Demanda esforço, demanda mudança de atitude, mas igreja é isso, né? Nós temos que estar sempre prontos a ver aquilo que Deus não se agrada, e a gente está mudando isso. Então, aqui no texto, o autor coloca muito bem, que a fórmula para permanecer em Cristo é muito fácil. A fórmula para permanecer em Cristo: estudo diário da Bíblia e oração relacional. Estudo diário da Bíblia e oração, né? Estudo e oração, oração e estudo e oração. Essa é a forma que nós temos para permanecermos em Cristo. É impossível você viver uma verdadeira plenitude e poder do Espírito Santo sem uma comunicação diária. Pode deixar esse slide aí um pouquinho. Então, é impossível você viver essa plenitude do poder de Deus sem uma comunicação diária. Então, pode ser que você esteja pensando que apenas por um momento é suficiente. Apenas 5 minutos, 10 minutinhos. Não, é diariamente, é compromisso, é envolvimento, é isso que Deus espera de nós, não é isso? O relacionamento com Deus também, meus irmãos, é uma coisa pessoal. É claro que a igreja, ela incentiva, ela fala dos momentos que você tem que ter, X horas, né? Tal hora a gente vai marcar para a gente ter um momento, mas além desses horários, é importante que você perceba que é pessoal, é você que precisa decidir que você precisa se relacionar com Deus. Que Deus só vai fazer a obra através de você, se você se relacionar com Ele. Então, esses momentos a sós com Deus,
eles vão te levar assim, a um grau de intimidade e irão te proporcionar crescimento espiritual. Esse é o objetivo da gente estar aqui de manhã. Para quê? Eu preciso crescer espiritualmente. E vai chegar uma hora que eu cresci espiritualmente e eu vou abençoar o irmão que está do meu lado, o meu vizinho, eu vou abençoar o meu familiar que ainda não tem esse conhecimento, e a gente vai sair contagiando as pessoas que estão. Mas se eu sou aquele crente superficial, isso é muito perigoso. Você quer ver um crente superficial? Eu gosto muito desse exemplo da árvore, porque é muito fácil. Às vezes você chega aí nas nossas praças, deu um vento, nem é um vento muito forte, mas sempre tem uma árvore tombada. Então aquele crente que não aprofunda a sua vida espiritual com Deus, ele tomba muito fácil. Qualquer ventinho ele está caindo. Qualquer coisa ele está se afastando. Qualquer aborrecimento aqui com um ou outro irmão, ou sei lá, porque ele sentou na direção do ar, o ar hoje estava muito gelado para ele, ou estava muito quente. Aí daí ele está saindo e está indo embora e se entrega lá fora ao mundão lá. Entendeu? Porque não se aprofunda. O objetivo da escola bíblica é criar raízes. Que quando você cria raiz, se aprofunda, se estrutura na sua raiz, você floresce e você dá fruto. Então, às vezes, você vê lá fora a árvore caiu, aí você vai olhar aquele monte de raiz, ela estava só na superfície ali, não tinha profundidade nenhuma. Tem duas perguntas aqui. Você tem gasto um tempo significativo com Deus? Você tem andado ocupado demais para dar a Deus um tempo significativo? Responda você sozinho aí. Atos 1, 18. Atos 1, 18. Mas receberão poder. Aliás, desculpa, é Atos 1, 8, tá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está ciente disso? Meus irmãos, Deus nos chamou para darmos testemunho a respeito dele. Que tipo de testemunho nós temos dado? É isso? Será que nós temos nos omitido em testemunhar? No nosso trabalho, na nossa família, aonde nós estivermos, nós precisamos ter essa consciência de que o testemunho nosso fala muito alto. E o texto diz, de Ezequiel 3,18, diz que o sangue daqueles perdidos, devido a... Olha como isso é sério. O sangue dos perdidos, devido à nossa omissão em testemunhar, está nas nossas mãos. Nós vimos lá que a omissão é você de deixar de fazer aquilo que deveria ter feito. Então, o sangue dessas pessoas vai estar nas nossas mãos. Aí você vai chegar diante de Deus, o que você vai falar? E pior que ainda tem gente que usa a seguinte afirmação. Eu espero nunca ouvir isso aqui, eu nunca ouvi, mas a primeira frase eu já ouvi, ó, eu testemunho através da minha vida. Tá, positivo. Mas não é só através da sua vida, mas é também através da minha vida. E outros vão mais além, né? Testemunho não é o meu dom espiritual. Eu espero nunca ouvir isso. Meus irmãos, ó, testemunhar não é meu dom espiritual. Já pensou? Você ouviu um negócio desse, do irmãozinho? É triste, né? Então, com essas afirmações, meus irmãos, nós estamos mostrando que
nós não estamos dispostos a suportar o menor desconforto para falarmos de Jesus. Então, é preciso sair daquela zona de conforto, né? Essa é uma frase clichê, né? Saia da zona de conforto, saia da zona de conforto. Por quê? Você está ali, confortável, deixa a coisa, né? É igual o baiano, né? Ele está na rede, tem baiano aí não, né? Diz que o baiano adora uma rede. Então, o baiano lá, bota uma redinha, fica lá, né? E não se envolve com nada, e fica ali na dele, e por aí vai, né? Então, é necessário, meus irmãos, sairmos dessa zona de conforto. Às vezes, um domingo à tarde é muito bom ficar na rede, né? O pessoal que gosta aí, não fica na rede, mas fica no colchão, né? Mas fica lá na horizontal, dá um descansinho, né? É verdade? Afinal de contas, domingo é dia do descanso. É descanso das outras coisas, meus irmãos, mas é o dia do Senhor, entendeu? Então, vamos lá, 1 Pedro 3,15. Antes de projetar 1 Pedro, eu queria voltar só um pouquinho nesse slide aqui, ó. Ali quase não dá para os irmãos verem, né? Mas é uma comunicação diária com Deus, que tem uma pessoa, o pastor já falou sobre isso aqui, é um telefone de brincadeira, né, que as crianças faziam muito isso. Você amarra um barbante, estica, e você fala numa latinha de um lado, a pessoa ouve do outro. É claro que não é um telefone aí de, né, celular, né, uma coisa, mas você ouve mais ou menos, é uma brincadeira, mas você ouve alguma coisa assim. Só que naquele fio, aquele barbante que está ali no meio, ele tem que estar esticadinho, porque a vibração que você produz quando você fala, ela passa por ali e chega na latinha do outro lado. Aí a Leila falou bem assim: Edinho, será que isso funciona? Você vai falar disso? Eu sempre soube que funciona. Aí eu fui para a internet, né? Deixa eu ver se isso aqui funciona mesmo. Aí funciona, meus irmãos, funciona. Funciona assim, né? Na brincadeira, mas funciona. Então, e o que interrompe aquela comunicação ali? Se alguém chegar ali no meio e segurar, a vibração não passa, que você produziu quando fala, o outro não vai ouvir nada, porque alguma coisa, o barbante tem que estar esticadinho. Aí eu fiquei pensando assim, você está lá tentando se comunicar com Deus, né? Aí o diabo, vem com as coisas do mundo e interrompe a comunicação, segura o barbante. Aí não chega. Por quê? Porque você se deixou contaminar, afetar por alguma coisa de fora que interrompeu a sua comunicação com Deus. Aí não chega, não tem como. Não tem como. Então, para a gente ficar atento aí nesse slide aí que está meio apagado aqui, mas só para a gente ter para a gente firmar bem isso aí. Então, voltando lá, em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: cada crente deve ser capaz de apresentar o Evangelho de forma clara. Afinal de contas, meus irmãos, nós estamos aqui todos os domingos. Alguns estão mais vezes, na quarta-feira, no culto de oração e, né, online. Então nós estamos em contato quase que diariamente. Então nós temos que aprender acerca de Deus para que possamos ter capacidade, condições de apresentar esse Deus para outras pessoas. Então, cada crente deve ser capaz de apresentar o Evangelho de forma clara. Então, para que você possa apresentar esse Evangelho, você deve estar vivendo esse Evangelho. É importante que você esteja vivendo esse Evangelho. E quando você está vivendo esse Evangelho, você está se relacionando com Deus. Mas como que você vai estreitar esse relacionamento com Deus se você é omisso? Se você... Botei até um exemplo aqui, né? Eu ia trazer, mas a Leila não deixou. Eu ia trazer um sacolinha de quiabo. Você é um crente quiabo, escorrega. Entendeu?
escorrega. Te chama para dar uma aula, você pode dar aula em qualquer lugar, mas na igreja não, gente, não dá. Melhor não. Você chamar você para fazer alguma coisa, olha, fica lá na porta hoje, você olha, mas hoje eu não vou poder, estou com a perna doendo, entendeu? Aí, se chamar você para carregar uma mesa, aí você chama o outro que está do lado, você está entendendo? Estou falando as coisas básicas assim, né? Então, meus irmãos, é o crente quiabo, nada está bom, né? Não pode nada. Então, é claro, cada um tem uma dificuldade, a gente entende, mas sempre, aí o irmão que tem que analisar. Eu estou sempre escorregando das responsabilidades, daquilo que vai deixar eu participando dos trabalhos, participando, próximo. É isso aí, meus irmãos. Então, seria você, o crente quiabo? Não quero nem saber. Então, vamos lá, as perguntas. Se você tem apresentado Jesus para alguma pessoa do seu convívio diário? Você procura ser bondoso e simpático com algumas pessoas, com as pessoas, aliás? Eu conheci uma pessoa, que ele era um empresário de uma igreja, posso falar, né, porque eu acho que tem uma pessoa lá em Vitória assistindo esse culto nosso, mas tomara que ela não saiba quem é. Mas eu não vou dar nome, Leila, pode ficar tranquilo. Eu conheci um empresário de uma igreja que eu era lá em Vitória, que ele tinha umas pessoas, uma ou duas, se eu não lembro agora, que trabalhava na empresa dele. Meus irmãos, o camarada era o terror. Os funcionários dele, hoje é colaborador, né? Os colaboradores dele choravam e falavam na igreja: fulano, você está louco, rapaz, trabalha com ele para ver. Dentro da igreja, aquele camarada falava com todo mundo, né? Vou falar o nome não, Leila, fica calmo. Falava com todo mundo, entendeu? E gente boa, da gente da melhor qualidade, mas trabalha com ele para ver. Meus irmãos, nós temos que ser bondosos e simpáticos com todas as pessoas, porque nós somos o espelho de Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas precisam ver alguma coisa diferente, não dá para ser igual. É tão bom quando alguém chega e fala bem assim para você: você é crente, né? Você é crente. Aí você fala: sou. Não, eu percebi que tem alguma coisa. Não é bom? Isso é bom, né? Claro, senão não tem sentido. Então, você sente vergonha em falar de Cristo? Muitas pessoas ficam retraídas, né? A gente entende, porque acham que, não sei como que essa pessoa, de repente ela é minha amiga hoje, vai ficar meio retraída, pode deixar de ser minha amiga. Não, meus irmãos, é melhor você tentar falar, você tem que ter habilidade, você não pode chegar, né, e jogar a coisa de uma forma que vai afastar, mas você tem que ter habilidade. Peça a Deus, Deus vai te dar o discernimento de como que você vai agir com aquela pessoa, né? E diz o texto que envergonhar-se de Cristo é um pecado contra Deus. Já pensou você chegar diante de Deus e Deus olha para você assim, e Ele olha e fala bem assim: ah, meu irmão, lembra? Quero você aqui não, vai embora. Quantas vezes você se envergonhou de falar o meu nome? Vai embora. Nossa, deve ser muito triste. Quero nem ver. Então vamos lá, Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Hebreus 4:1 também. Hebreus 4:1.
diz o seguinte: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Então, a vitória que Deus nos prometeu sobre o pecado e as nossas fraquezas, não foi uma vitória parcial. Deus não promete nada pela metade, meus irmãos. Deus, quando Ele dá a bênção completa. Então, Ele promete uma vitória completa. Nosso Deus, Ele é um Deus sobre todas as coisas. Se o pecado está te derrotando, tome uma atitude. O pecado está te derrotando, tome uma atitude. E a atitude mais... a atitude melhor para você tomar é você se envolver com Deus. É você entrar nele. Lembra de uma ilustração que eu contei aqui? Das pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo? Vocês estão lembrados? Sim ou não? Sim, né? Alguns estão lembrados, né? Então o Espírito Santo é um grande rio, uma grande piscina, uma grande lagoa, como você quiser. Imagina a água. E você só vai estar cheio quando você entrar nele. Quando você sai, você está vazio. Então, se você estiver ali dentro, você vai estar cheio, né? É uma outra história, não vou contar aqui de novo não, tá? Mas quem não veio, perdeu. É isso que você perde quando fica em casa. Ou então você não conecta lá. Então, um dos objetivos, irmãos, slide 11. Um dos objetivos dessa jornada é justamente fazer com que nós enxerguemos onde temos falhado e como eu posso melhorar. Tem uma frase que diz assim: a melhoria é uma busca, o pessoal na área de administração aí, né? A melhoria é uma busca contínua. Então, você tem que estar sempre nos seus processos aí na sua vida, em tudo, você está sempre buscando a melhoria. Se uma coisa hoje está bom, amanhã não está mais. Há um tempo atrás, o celular era um tijolo. Se você precisasse escorar o pneu de um carro no morro, era botar ali debaixo, ele não descia. Entendeu? Que era um bicho desse tamanho aqui, que você ficava com aquele trambolho aqui do lado. Hoje você está com o celular, só um fonezinho aqui, o sujeito está falando na rua, você acha que o cara é louco. Não, ele está falando no celular aqui, você não está vendo nada. Entendeu? Então, ele está um celularzinho no bolso, ele está com um fonezinho. Está entendendo? Por quê? Porque essas pessoas da área tecnológica, eles foram buscar, e foram, entendeu? E uma vez eu comentei, eu não sei se foi com a Leila, né? Mas eu comentei com uma pessoa assim, eu disse, gente, seria tão bom se o carro, quando pingasse a água no vidro, ele começasse a limpar, né? Sem você ficar ligando isso, né? Já existia lá fora e eu não sabia, entendeu? Mas eu pensando aqui comigo, já existia o carro, você está lá ligado, começou a chover, ele sozinho começa a limpar o para-brisa, né? E daqui a pouco, eu não sei se existe, o carro que você está dirigindo à noite, ele sozinho joga o farol alto, quando ele vê um outro farol, sozinho ele abaixa, já existe, está entendendo? Então essa melhoria, tudo tem um preço, né? É uma busca contínua, na nossa vida deve ser assim. Na nossa vida, se você acha que o seu relacionamento com Deus está bom, pode ficar muito melhor. Você acha que Deus, as bênçãos que Deus já te deu na sua vida, está bom? Se contenta não, meu irmão. Deus tem muito mais. Ele é dono de tudo. Deus tem tudo. E às vezes você se contenta com uma farofinha farelinho né? Foi uma outra coisa que eu trouxe aqui, né? Um pacote de biscoito, e você se contenta com um biscoito, todo esfarelado, mas Deus tem um pacote, tem a caixa do biscoito para você. Mas você se contenta porque você não se envolve com ele, como deveria. Você fica na superficialidade. Ainda é tempo. Não seja morno. Lembra da lição passada? O crente morno, Deus tem vontade de vomitar. Seja quente, fervoroso, autêntico. Então, meus irmãos, olha,
a pergunta do que acabamos de falar, né? Você está determinado a vencer as suas fraquezas? Você tem se permitido ser enganado por Satanás? Você tem permitido isso? Você é um preguiçoso espiritual? Responde aí, né? Agora tem uma parte aqui também interessante. Todas elas foram, mas eu também achei aqui, ó, a responsabilidade nossa. Olha só, Tiago 3:1, Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Viu, pastor? Está no sal, hein, pastor? Seremos julgados, né, com maior rigor. Deus vai cobrar mais de nós que ensinamos, que temos esse dom. Então, pastores, professores, líderes, viu, Reginaldo? Deus vai cobrar mais de você. Viu, Francis? Fique esperto. Então, nós temos uma responsabilidade enorme diante de Deus, que é guiar o povo no seu sublime e santo chamado. Guiar no sentido de orientar, de influenciar, né, de estar perto, de ajudar, de suportar. Então, não deixa de ser um privilégio, não deixa de ser, mas é uma responsabilidade tremenda. Então é importante, meus irmãos, que exerçamos o nosso chamado com toda diligência, integridade e santidade espiritual. Mas por que você está falando isso? Porque em Lucas, capítulo 12, versículo, a parte B do 48, fala que a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi dado, muito será exigido. Não tinha pensado ainda esse muito aqui, né? Depois que eu fui estudar, que eu fui ver o que era, né? Então é muito importante que os líderes busquem uma profunda purificação pessoal. Busque um grau de intimidade com Deus muito grande. Busque a presença de Deus constante na sua vida, não é isso? Então Deus quer continuar te usando, nos usando, e nós precisamos que essa intimidade com Ele esteja muito bem estreitada, não é isso? Algumas perguntas aqui dessa parte, ó. Você tem sido um relaxado no exercício de suas responsabilidades no serviço cristão? Tem sido relaxado? Você prega com ousadia ou tem retraído com temor dos homens? Eu não tenho lembrança, mas eu já ouvi falar, né? Que alguns pastores, né, eles às vezes têm pregado uma mensagem que agrada a sua plateia aqui, seus irmãos, suas ovelhas. Porque se ele pregar a Bíblia de fato e for de encontro, o irmão vai criar problema. Muito triste isso. Eu sou do tempo que o pastor chegava de manhã e ele exortava a igreja de um jeito que você saía pensativo, né? Porque tem aquela coisa, né? Culto da manhã é para o crente, culto da noite é evangelístico. Não tem isso? Os irmãos são desse tempo também, né? A gente sempre tem isso, né? Culto da manhã, o pastor pegava a igreja e dava com força. O pastor não, né? Ele era o instrumento, mas a palavra de Deus. Mas, vamos lá. Você está fazendo o seu melhor ou você está fazendo tudo mais ou menos? Tudo meia boca. Meia boca, né, meus irmãos? Você tem sido um crente meia boca ou você tem sido um crente boca aberta? O pessoal está lá, você também está, entendeu? Esquentando o banco, levando verniz na roupa, tá? Entendeu, meus irmãos? Sabe o que é um crente meia boca? Ele não é bom, ele nem é ruim.
Desculpa a expressão, meus irmãos, ele não fede nem cheira. Eu fico imaginando esse crente diante de Deus. Eu acho que eu teria vergonha de chegar diante de Deus. Se eu for um crente meia boca, que só faz as coisas pela metade. Por quê? Porque lá na igreja é voluntário. Eu vou se eu quiser. Vou fazer de qualquer jeito. Eu ia contar no final isso aqui que eu vou falar, mas eu vou falar para vocês agora. Depois eu tenho que lembrar para eu não repetir. Quando eu fui fazer isso aqui, quando eu fui correr atrás dessa linda árvore, eu fui pelo caminho mais fácil. Eu fui num vizinho do meu trabalho, tinha um pé de araçá. Conhece araçá? É primo da goiaba, né? Parece um pezinho de goiaba com as frutinhas menores. Tinha um pé de araçá. Mas o pé de araçá, ele é ridículo. Sabe aquele pé de araçá feio, todo caído, os galhos para lá, o galho para cá. O galho não tem posição certa, não fica bonitinho assim. Aí eu fui lá, peguei uma serrinha, meu trabalho, peguei um arinho que eu podia sair, fui lá e cortei esse pé de araçá, um galho grande, né, levei lá para o meu trabalho. O pessoal, eu entrei assim, o cara falou, esse cara está doido, tá com problema? Eu falei assim, fica quieto, fala nada não. Aí fui lá para os fundos, aí peguei um balde. Aí eu ouvi a seguinte orientação de Leila: pega um balde, coloca água, porque foi sexta-feira isso, meus irmãos, e ontem eu precisei ir lá em Vitória ver meus pais, os pais da Leila lá, meu sogro. Aí Leila falou assim, bota num balde, porque até domingo de manhã isso vai murchar tudo. Aí eu peguei um balde, enchi pela metade, quando eu coloquei o pé de araçá, ele caiu por lado, né? Não ficava firme. Aí eu falei assim, gente, está ridículo isso. Vou encher esse balde de terra, que aí ele vai ficar firme. Aí fiquei pensando como deixar aquela planta bonita para eu trazer para cá. E eu escorei na parede, aí ela ficou escorada, né? Mas ficou ridículo. Estava cheio de araçá, para vocês terem uma ideia. Aí eu peguei e falei assim, pô, isso não está bom. Eu acho que eu posso fazer melhor. Aí, meus irmãos, eu dei uma saidinha para resolver um problema de 5 minutos, levei uns 40, e voltei com esse lindo pé de limão. Se os irmãos quiserem, ele está à venda após o culto, pode me procurar, entendeu? Voltei com esse lindo pé de limão, né? Com limão, gente, com limão, né? Se alguém te der um limão, né, para fazer uma limonada, pois é, está cheio de limão aqui, está entendendo? Porque eu falei, sabe o quê? Sabe por que eu fiz isso? Porque eu não estou falando, não fiz isso para os irmãos, não. Sinceramente. Porque se eu vou apresentar isso aqui para Deus, eu tenho que apresentar o melhor. Aí eu vou pensar para você, vou falar para você o seguinte. Eu tive que comprar esse pé de limão. Eu tive que investir nesse pé de limão. Meus irmãos, o que eu investi para trazer esse pé de limão aqui, não é nada comparado ao que Deus investiu em você. Pensa bem, o que Deus investiu? Ele deu seu filho. E o que o Filho de Deus investiu em você? Ele deu seu sangue. Entendeu? Ele deu o melhor. E ele não deu uma gotinha do sangue, não. É o sangue que simbolizava a vida. Ele deu a vida dele por você. Aí eu ia chegar aqui com um pezinho de araçá feio para danar, entendeu? Para apresentar, porque é para a igreja lá, vou apresentar uma aula mais ou menos. Não, meus irmãos, você tem que fazer o melhor. E as pessoas têm essa ideia de que porque é na igreja, e porque é voluntário, e que quem estiver sentado vai engolir de qualquer jeito. Mas não é para quem está sentado, é para Deus. E Deus sabe se você fez de qualquer jeito. Acabou. Simples assim. Eu tinha tenho, graças a Deus, uma esposa do nosso pastor lá em Vitória. Ela é bem idosa já, né? Eles não exercem mais. Mas que mulher de Deus. Os irmãos aí em Vitória que se estiverem me ouvindo aí, a irmã Valnete, ela é muito amiga da irmã Elma, que é esposa do pastor, né?
da terceira igreja. Pastor Joel, obrigado. Então, elas são, né, a gente veio parar aqui e descobriu que eles se conheciam. E essa irmã Valnete falava muito o seguinte: não prepara nada para Deus em cima do joelho não, meu irmão. Às vezes o irmão não tira um tempo para preparar a sua lição da EBD, a sua mensagem, o seu trabalho com as crianças, não tira o tempo e fica fazendo no sábado à noite. Você teve a semana toda, aí você quer fazer no sábado à noite. Aí você não está nem num ambiente próprio para isso. Aí você vai lá em cima do joelho, pega um papel e começa, está entendendo? Em cima do joelho é uma coisa feita de qualquer jeito. Eu tenho certeza que Deus não aceita isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Uma vez eu falei com a Aldimeia, eu falei assim: Aldimeia, eu não tenho problema nenhum se me pedir. Falei com o Carlos Nilton também, que trabalhava eu e ele na sala dos homens. Eu falei: olha, o dia que você não puder dar a lição, tenta me avisar, pelo menos no meio da semana. Evita no sábado, evita na sexta-feira à noite. Por quê? Porque o tempo é curto. Você consegue até preparar, mas vai ficar de qualquer jeito, vai ficar mais ou menos, vai ficar meia boca. E não é por aí. E eu lembro que eu estava um sábado à tarde e era verão. Porque eu lembro onde eu estava, eu tinha trabalhado e saí mais cedo do trabalho e tinha acabado de chegar em casa e teve uma dificuldade, eu não lembro qual foi. E eu lembro que a Aldimeia me ligou e falou assim: meu irmão, precisava que você dê essa aula amanhã. Aí eu falei assim: sério? Ela falou assim: sério. Eu estava lá no prédio, meu irmão, um calor, devia estar uns 40 graus. Lembra disso? Eu e a Leila tinha descido, lá tem uma piscinazinha lá, falei assim: vamos refrescar um pouquinho, porque dentro do apartamento ninguém aguenta. Quando nós entramos na piscinazinha lá um pouquinho, aí toca o telefone, era a Aldimeia, ela falou assim: meu irmão, preciso que você dê aula amanhã. E era um problema realmente, não foi uma coisa de falta de organização. Eu virei para a Leila e falei assim: fica aí que eu vou lá para a farmácia. A farmácia estava fechada. Por que eu ia para lá? Porque todo o meu material, assim, para você estudar e preparar, o meu recurso, eu evito trazer para casa, eu deixo lá. Então, o meu computador, em casa eu tenho o celular, que é um computador, mas não é a mesma coisa. Então, fica lá. Aí, e lá também, estando fechada a loja, ninguém vai me tirar minha atenção. Eu fui lá para a farmácia, porta fechada, e fiquei lá e preparei para poder trazer. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque essa coisa de improvisar para Deus não funciona. Não funciona. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, e é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de você. Deus espera o melhor de você. E Ele tem o melhor para você. E às vezes Ele não está te dando o melhor porque você não está dando o melhor para Ele. Deus procura, meus irmãos, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele deseja seguidores sérios. Se Deus está falando pouco com você, talvez você esteja perguntando: mas gente, Deus não fala comigo. Questione o porquê, vê se tem algum ruído externo atrapalhando essa comunicação sua com Deus. Analisa bem isso. Não sou eu que tenho que fazer isso para você, é você que tem que fazer. Se você buscar Deus de todo o seu coração, tem um slide do coração aí, ó. Se você buscar Deus de todo o seu coração, pena que está apagado ali, aquele slide do lado esquerdo ali, ó, é um coração vivo, cheio de vida, mas quem quiser olhar para trás vai ver melhor, cheio de vida lá na televisão, lá em cima, o coração cheio de vida, e o outro é um coração pela metade, como que tivesse meio petrificado uma metade dele ali, entendeu? Então não adianta, pronto, já pode olhar para cá de novo. Você precisa buscar Deus de todo o seu coração, que ali a circulação vai estar acontecendo ali, ó. Deus vai estar trabalhando e você vai estar trabalhando também, porque preguiçoso não é com Ele, e você vai estar trabalhando e a coisa vai estar acontecendo. É assim que funciona. Então a palavra de Deus não é algo que você simplesmente considera, é algo que você deve ser obediente, né, e imediato, é coisa para fazer, não é coisa para questionar, é para fazer.
E às vezes a gente ouve uma mensagem de um determinado pregador, aí você fica sentado aí e pensa bem assim, já estou terminando, irmãos, aí fica bem assim, nossa, que mensagem, né? Maravilhosa, poderosa, puxa vida, olha como Deus falou ao meu coração. Aí você vai, acaba o culto, aí você vai ali para a porta, aí você chega para o irmão que pregou e fala, olha, que palavra aquela sua, né? Olha, poderosa. Aí foi, quando você chegar lá fora, você não está lembrando mais nada. Aí quando chegou ali, o cara te fechou no trânsito, você já soltou os cachorros com ele, entendeu? E já esqueceu tudo que foi falado para você aqui dentro. Toda aquela remexida que aconteceu no seu coração, já caiu tudo no lugar normal, já ficou, está entendendo? Então, meus irmãos, aquilo que nós ouvirmos, aquilo que Deus tem para nós, precisamos estar abertos para que isso mude a nossa maneira de pensar e de agir. A vida cristã, ela é constante, ela é intensa, ela é viva. É viva. Então, para que ela seja constante, intensa e viva, ela depende da nossa atitude. Não é uma atitude que eu posso tomar por você, mas é você que toma a atitude. A atitude é sua. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não faz, é merecedor de grande punição. Está lá em Lucas 12, 47. Não sou eu que estou falando, tá? Lucas 12, 47. Ó. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não faz, é merecedor de grande punição. Que punição é essa? Não sei. Descobre você. Descobre você, que eu estou falando é você que sabe o que tem para fazer e não está fazendo. É um papo entre você e Deus. É uma coisa pessoal, tá? Então, se você pedir sinceramente, meus irmãos, Deus lhe dará um coração obediente, pois é Ele quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dEle. Ele tem grandes coisas para cada um de nós, Ele tem grandes coisas para a vida dessa igreja, mas depende de cada um. Cada um, igreja somos nós, é eu, é cada um aqui, ó, vamos somando tudo e somos a igreja maior, está entendendo? Então todos nós temos responsabilidade no reino. Finalizando, meus irmãos, que Deus possa nos sacudir, chacoalhar, não é isso? De forma que possamos, se o pessoal do louvor quiser vir para cá, pode vir, de forma que possamos enxergar tudo aquilo que ainda não estamos vendo. Todas aquelas escamas que estão sobre os nossos olhos, que Deus possa tirar, que nós possamos ver e possamos perceber que precisamos ter mais compromisso com Ele. Precisamos estar mais centrados nele. Então, a omissão nos faz navegarmos, se é que é possível navegarmos, hein? A omissão nos faz navegarmos em águas lamacentas. Na lama é impossível navegar, meus irmãos. Então, quando você é omisso, é isso que acontece, você não consegue navegar. Então, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus para que Ele use a minha vida, a sua vida, e que nós possamos ter o nosso coração voltado para aquilo que Deus quer e para aquilo que agrade, e que Ele olhe para a sua vida e se agrade, e olhe para você de uma forma boa, de uma forma que Ele fique feliz com isso, como você está vivendo. Amém? Que Deus nos abençoe nosso estudo nessa manhã. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei.
poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vamos nos colocar de pé, vamos continuar declarando: Senhor, face a face, face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, ó Senhor. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada, ao qual o Senhor se fez presente, usando o irmão Edinho como instrumento vivo para falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado pela Tua presença viva, real, que possamos realmente abrir os nossos corações e receber e entender e compreender que sem o Senhor nada somos.
Possamos procurar sempre dar o nosso melhor para Ti, porque o Senhor sempre deu o melhor, ao ponto de entregar o Teu próprio Filho por amor a cada um de nós. Possamos realmente reconhecer que tudo que temos tem que ser para o Senhor, que devemos entregar a nossa vida por completo e assim deixar o Senhor fazer conforme o Senhor separou. E seja nos usando sempre, Senhor, conforme a Tua santa vontade. Possamos colocar em nossas mentes, em nosso coração, entender que o Senhor é aquele que tem que ser o centro de todas as coisas. A nossa família está em Tuas mãos, o nosso trabalho está em Tuas mãos, os nossos vizinhos, tudo que somos está diante do Senhor. E a nossa vida por inteiro também colocamos, Senhor, diante dos Teus pés. Que possamos reconhecer que Tu é e sempre será o maior entre todos. Muito obrigado mais uma vez por tudo, por cada um que também participou deste louvor, dando, Senhor, o que tem para o Senhor, e que possamos reconhecer e aprender cada vez mais contigo e entender que temos que cada vez mais melhorar diante da Tua face. Pai, esteja conduzindo a vida do pastor Jadir, a vida da Silvana, Senhor, toda a Tua família, um servo do Senhor, ao qual o Senhor separou para estar aqui conduzindo a Tua igreja, Senhor. Que o Espírito Santo possa estar cada vez mais falando ao Teu coração e que Ele possa estar cada vez mais envolvido com o Senhor e assim ensinando a Tua igreja a estar cada vez mais perto de Ti. Muito obrigado por tudo, cuida de cada detalhe, que esse dia possa ser um dia de entrega a Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Tenham uma boa tarde e à noite estaremos aqui novamente adorando ao Senhor.